vamos começar a falar, minimamente que seja, ainda que em caráter introdutório, a respeito da revelia. O próximo tópico é a revelia, que se encontra no artigo 344 do CPC. Na verdade, a revelia vai do artigo 344 ao 346 no CPC, mas tem ainda a previsão no artigo, tem consequência ainda no artigo 355, inciso 2º. Nós veremos tudo isso aqui. Bom, no que consiste a revelia? Acho que nesse aspecto introdutório, eu posso aproveitar essa parte final desse encontro de hoje, muito mais para a gente organizar as ideias, o caderno dos senhores, caderno, o documento do Word, sei lá como é que os senhores fazem, organizar as anotações de vocês aí com conceitos, ideias que nós já vimos aqui várias vezes. No que consiste a revelia? A revelia, senhores, é uma situação jurídica que decorre da ausência de contestação no processo. Então, revelia consiste na ausência de contestação. E como não tem contestação, não tem defesa. Ausência de contestação, ausência de defesa. Porque a contestação é a peça processual por meio do qual o réu apresenta a sua defesa. E aí, para recordar também, e para trazer esses conceitos introdutórios sobre a revelia, eu pontuo com os senhores aquilo que nós vimos no artigo 341 do CPC. Há uma relação entre o artigo 341 e o 344. O 341 foi aquele que nós vimos a respeito do ônus da impugnação especificada. E o 344 é o da revelia, como estamos aqui a estudar. A revelia, como eu lhes disse, consiste na ausência de defesa. E o ônus da impugnação especificada, para recordar os senhores, é aquele ônus a respeito do qual o réu deve impugnar especificadamente as alegações do autor. Então, quando a gente fala de ônus da impugnação especificada, que é uma das características da contestação, é porque teve contestação. Então, não se cogita de revelia. Revelia é a ausência de contestação. Então, o ônus da impugnação especificada é diametralmente oposto, porque teve contestação. Então, nesse sentido, é oposto. Mas a lógica do Instituto é exatamente a mesma, é parecida. Por quê? Porque o ônus da impugnação especificada determina que o réu, ao contestar, venha a impugnar as alegações de fato que o autor traz. Então, se o autor falou que no acidente de trânsito, que nós tanto falamos aqui hoje, foi provocado pelo réu, que o réu avançou sinal, porque o réu estava em alta velocidade, estava embriagado, o réu tem que contestar, contraditar, impugnar tudo isso. Fala que não avançou nada, não estava em alta velocidade nada, que história é essa que estava embriagado? Porque se ele contestar apenas parcialmente um desses fatos e ficar omisso, ficar inerte, não se defender quanto a outra parcela desses fatos, vai incidir o efeito da presunção de veracidade. Presunção de veracidade sobre o que não foi impugnado, sobre o que não foi defendido, sobre o que não teve defesa. Aqui está o ponto de contato entre os institutos. Porque no ônus da impugnação especificada, a consequência é a presunção de veracidade. Só que a presunção de veracidade não vai incidir em tudo. E na revelia, nós veremos que a consequência é também a presunção de veracidade. Por quê? Porque se revelia é a ausência de contestação, significa que não houve impugnação de nada. Se o cara apresenta uma contestação e não bate em tudo que o autor falou, o autor traz 5 argumentos, ele impugna apenas um, presunção de veracidade de 4. Se o réu fica revel, ele nenhum impugnou.
presunção de veracidade dos 5. É isso. Então, a relação que existe entre o 341 e o 344 é uma relação quantitativa. A incidência do 341, que vem a gerar a presunção de veracidade, não vai ser sobre tudo, porque contestação teve. Alguma coisa foi impugnada. Então vai ser uma presunção parcial daquilo que não foi impugnado. No 344, na revelia, não teve impugnação de nada, é o oposto. Se não teve impugnação de nada, vai se presumir, a princípio, vai se presumir verdadeiro tudo. A presunção de veracidade, meus amigos, é um dos efeitos da revelia, portanto. Tá? A presunção de veracidade é o efeito material ou efeito principal da revelia. Eu não vou falar na aula de hoje, faltam 10 minutos, sobre os efeitos da revelia. É uma menção apenas. Vou até trazer aqui já o 344, porque no 344, olha lá, da revelia, aparece já essa presunção da revelia. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Quais alegações? Todas. E presumir-se-ão verdadeiras todas as alegações. Por quê? Porque ele não impugnou nenhuma. Ele não se defendeu de nenhuma. E aquilo que você não impugna incide a presunção de veracidade. Como ele não se defendeu, não apresentou contestação, há, a princípio, uma presunção de veracidade de todas as alegações de fato que o autor formulou. Esse é o chamado efeito material. Só cuidado para não confundir uma coisa. É comum se encontrar na doutrina as pessoas dizendo assim: revelia é a presunção de veracidade. Não, não é. Revelia é a ausência de contestação, como eu lhes disse. Olha a primeira parte do 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel. Inverte, vem de trás para frente. Será considerado revel se não contestar a ação. A revelia decorre da não contestação da ação. Isso que é revelia. Não podemos confundir o instituto com seus efeitos. Causa com efeito. A presunção de veracidade, na verdade, decorre da revelia. Mas nós podemos ter revelia sem presunção de veracidade. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Revelia não é a presunção de veracidade. A revelia pode vir a ocasionar a presunção de veracidade. Porque essa presunção, de que nós falaremos melhor depois, é uma presunção relativa. Olha o que prevê o artigo 345. E eu não vou tratar dele hoje. É só para começar aqui com os senhores o raciocínio. Nós veremos isso na próxima aula. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Qual é o efeito? Presunção de veracidade. Veja, então pode ter revelia. Olha o que o 345 diz. A revelia. Teve revelia. Porque revelia é a ausência de contestação. Então pode ser que o réu não conteste, logo seja um réu revel, teve revelia, mas pode ser que não tenha o efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade. Então nem sempre que o réu não contesta, os fatos são presumivelmente verdadeiros. Nem sempre. Nós veremos na próxima aula quando é que isso não acontece, que essa é uma hipótese excepcional. Então revelia, mais uma vez eu lhes digo, revelia consiste na ausência de contestação. E olha que a segunda metade do 344. E presumir-se-ão verdadeiros. Então, e decorre da revelia a presunção de veracidade. Esse presumir-se-ão verdadeiras das alegações é o efeito da revelia. Agora, ainda sobre essa questão de que a revelia é a ausência de contestação, isso dá para falar na aula de hoje, né, nesse aspecto introdutório. Revelia como a ausência de contestação.
Vou botar como? Vou botar revelia é igual ausência de contestação. Ok, isso está certo. Agora, cuidado para não falar que revelia é a ausência de resposta. Porque resposta é um gênero e contestação é uma espécie. Nós já vimos que tem a possibilidade do réu responder e mesmo assim ser revel. Artigo 343, parágrafo 6º. Fenômeno do réu, revel, reconvinte. 343, lá no capítulo, lá no artigo da reconvenção, a demanda incidental do réu em face do autor, blá blá blá. O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Réu, revel, que não contestou, reconvinte. O réu, revel, reconvinte respondeu. O réu, revel, reconvinte, ele respondeu. Teve resposta. E ainda que tivesse tido resposta, ele é revel. Então, revelia não é ausência de resposta. Porque nesse caso teve resposta e mesmo assim ele é revel. Revelia é a ausência de contestação. É a ausência de defesa. Porque a reconvenção é uma resposta que não se associa à defesa. Como nós vimos aqui, pormenorizadamente. Bem detidamente. E aí, só para fazer para deixar ali, faltam 5 minutos, para não virar bagunça, os efeitos da revelia, e a gente para aqui, os efeitos da revelia são de duas ordens. Nós temos o efeito material, que já fizemos menção, ou o efeito principal da revelia, e temos efeitos processuais da revelia. Só que o efeito processual da revelia, que nós veremos ao julgamento antecipado do mérito, ele decorre, ele prescinde, ele depende, quer dizer, ele imprescinde, ele depende, é necessário que tenha tido o efeito material. Então, por isso que o efeito material é chamado de efeito principal. E o efeito material é a presunção de veracidade. Então, em ocorrendo a presunção de veracidade, nós vamos ver que nem sempre acontece, porque essa presunção é relativa. Em ocorrendo a presunção de veracidade, que é o efeito principal, o efeito material, isso pode vir a ensejar o efeito processual, que é o julgamento antecipado do mérito. O juiz pode falar assim, o réu não quer participar, a lei me permite presumir verdadeiro o que o autor falou, não é nada absurdo, vou presumir, vou julgar procedente. É possível que isso venha a acontecer. É um efeito. Esse efeito processual, nós veremos melhor, está no artigo 355, inciso 2º do CPC. Mas tem muita coisa para ver sobre revelia. Nós vamos continuar desse ponto, efeitos da revelia,